bem, estamos então de volta a esta emissão do Cartódromo Internacional de Leiria. Estamos a acompanhar a 17ª Taça Inter Troféus. Eu sou o Marcos Almeida Rodrigues, comigo também o Paulo Campos, da Karting em Revista, que traz os comentários oficiais desta prova. Olá, boa tarde, Paulo. Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui com um convidado, o Nuno Lopes. O Nuno Lopes é o responsável da Redline. Certo, antes de mais, obrigado pelo convite. Sim, sou eu co-organizador da Redline, juntamente com o Fernando Ribeiro. E é um prazer estar aqui, seja na parte da organização, seja porque hoje não vim para correr, seja vim para ajudar, ou seja lá dentro da pista. Exatamente. Sempre um prazer. Tu que já é uma série de vezes que estás na organização, desta vez não te calhou a ti, não te conseguiram enganar, digamos assim, enganaram-me a mim, da brincadeira, claro, tudo boa. Mas tiveste quantas vezes já na organização de TITs? Cinco vezes? Estava aqui a fazer o filme para trás. O ano passado também? Sim. Tiveste no ano passado, não foi? O ano passado, sim, também. Exatamente. Então diz-me, como é que tu estás a ver, não só a prestação da tua equipa, mas também o que é que tu achas que se está a correr bem? Eu acho que está um belo dia de corridas, independentemente dos resultados da equipa. Acho que nós temos de estar aqui a olhar mais por aquilo que é o nosso desporto, embora isto seja a festa do karting amador. Acho que nós temos aqui que primeiro olhar para o desporto e depois ver os resultados da nossa equipa. Em relação, para responder à pergunta, em relação aos resultados da minha equipa, temos aí 2 ou 3 bons resultados. Desta vez só estamos aqui 5, podíamos estar 6, mas estamos 5. Uma pequena homenagem do nosso grupo ao Nuno Cariano. Não podemos esquecer que o Nuno Cariano era o segundo da vossa equipa. Era o nosso vice-campeão, exatamente. E pronto, e que partiu e que estaria aqui com todo o gosto, temos a certeza, representou-nos várias vezes na Taça Inter Troféus. Mas resultados desportivos, temos aí 3 que passaram às meias finais e temos 2 que estão nesta altura na pista, à procura da repescagem, que quero crer que vão conseguir ambos passar. Vamos ver. Tu és a melhor pessoa para... Nós andamos aqui um bocadinho, um pouco perdidos. Eu, que sou muito sincero, e isto é uma falha minha, que devia ter mais atenção com os regulamentos e com a forma como se desenrola a TIT. Tu estiveste tantas vezes na organização que poderás responder a algumas dúvidas que as pessoas tenham. Eles neste momento estão-se a preparar para fazer as eliminatórias ou repescagens? Eliminatórias? Repescagens. A parte regulamentar era sempre, todas as que eu fiz parte, o Luís Soares Melo também fez, e era ele o responsável por redigir o regulamento. Se bem que ele não muda muito de umas edições para as outras, mas normalmente era ele, por isso se calhar alguns pormenores vão-me escapar. Nesta fase estão a decorrer as 2 mangas de repescagem, já decorreram a primeira sessão de treinos cronometrados e apuramento. Aqueles que não passaram à fase seguinte, que são as meias finais, caíram para uma fase de repescagem em que os melhores vão tomar parte ainda das meias finais. Exatamente, das meias finais a gente diz que geralmente é as eliminatórias, mas é mesmo as meias finais. Se bem que muita gente é eliminada e vai para casa, como se costuma dizer, não é? Pois, há gente que fica já nas repescagens. Fica já nas repescagens. Portanto, eles neste momento já estão a formar a grelha da primeira repescagem. Sim, é a primeira sim, ou é a primeira, única? Primeira. É a primeira, são duas. Estão a sim. ocupar já os seus lugares na grelha. O que é que podemos esperar desta prova? Mais intensa do que as outras? Não sei, as outras, defendendo o cartódromo e o trabalho que os cartódromos têm, nunca é fácil manter uma frota homogénea e em que todos têm os mesmos resultados. Há sempre um kart ou outro que está mais acima ou mais abaixo, e quando temos uma grelha cheia como temos aqui, e ainda bem, mesmo aqueles que andam menos um bocadinho têm que ir para a pista. E depois é um bocado azar aquele que lhe toca aquele kart, mas depois, se correu mal, e estou a falar, por exemplo, nos meus 2 pilotos, que acho que têm valia para seguir em frente, têm aqui a oportunidade para continuar a corrida. E nesta altura, como há menos pilotos em pista, os karts menos bons saem fora e só são utilizados aqueles que são mais equilibrados. E é aqui que as verdadeiras corridas começam. A primeira fase, pronto, é um bocadinho condicionada por se utilizarem muitos karts. Nesta altura, acho que fica mais equilibrado.
discutivelmente mais equilibrado. Tenho que ver, espero bem que o meu piloto Pedro Carvalho esteja na linha da frente, senão o baile, aqui é muito difícil de ver, muito difícil de ver. Dá-me a impressão que é o João Sousa pelo capacete. Aliás, mesmo aqui pelas imagens que temos... João Sousa e Carlos Dias, João Sousa da Epic, parece-me, pelo capacete da Epic de Vila Real, exato, pela posição de condução é João Sousa. E o Carlos Dias do kart centro de Matosinhos, primeiro e segundo. Diz-me uma coisa, tu tens acompanhado e estás ligado também ao karting amador e eles acabaram de fazer a partida, vamos lá ver se... E o Pedro Carvalho, meu piloto, saiu de terceiro. Vamos lá ver se corre tudo bem, porque agora está em jogo realmente o ficar por aqui ou continuar. Exatamente, exatamente. Portanto, o que esperamos é que esta prova venha a ser um pouco mais discutida do que as anteriores. E vai. Nesta corrida... salvo erro, são 4 ou 5 que passam à fase seguinte. Por isso, 5, salvo erro. 5, por isso estamos a falar de 20 pilotos que vão lutar por 5 posições e não cabe lá toda a gente. Não cabe lá toda a gente. É isso. E a prova começou agora, ainda há muita coisa para decidir, mas, sim. Muito sinceramente eu estou a notar, desde o início e agora também, que os pilotos estão com uma postura muito correta dentro de pista. Estão. Há sempre uma situação ou outra, mas faz parte, corridas são assim, mas parece-me que tem havido respeito dentro da pista e fora, porque às vezes os problemas dentro da pista vêm cá para fora e isso não interessa a ninguém, não traz nada de valor à festa e acho que tem havido isso. Mas eles dentro de pista têm-se portado muito bem, nós já assistimos a algumas TITs onde as coisas foram muito mais musculadas, digamos assim, e desta vez eu estou a ver que... há lutas, se bem que não são assim grandes lutas, nós vemos uns grupos de karts, de 6, 7 karts, mas o pessoal respeita-se todo muito mesmo. Está a ser um dia em cheio. Houve uma, desculpa interromper, houve uma situação lá naquela curva lá em baixo, perto da oficina, em que, só para dar um exemplo do respeito que também me parece que está a acontecer. Há um piloto que dá um toque no outro, que o atira fora de pista, mas no final da manga veio-lhe pedir desculpa porque tinha sido sem querer e pronto, é aquelas coisas que ficam a posição está perdida, não há como remediar isso, mas fica bem e em termos desportivos acho que fica bem a toda a gente. E até porque nós somos um núcleo tão pequeno de adeptos desta modalidade, temos que fazer um pouco também pela imagem dela, não é? Certo, sem dúvida. Porque estamos um pouco fartos de futebols, já chega. Pois, aqui há dias falavam-me eu tenho um clube, sou portista, mas moderado, muito moderado, e aqui há dias alguém falava-me nos casos que houve no jogo anterior, e eu cheguei ao café e disse... Eu disse que, olha, eu vi os últimos 3 ou 4 minutos do clássico, da meia-final, porque era o que estava a dar na televisão quando eu cheguei ao café. E acho que eu vi esse comentário. Sim, pronto, é esse foi um comentário no Facebook. Exatamente. E acho que temos que olhar mais um bocadinho por isto. E sempre que houver alguém a alterar-se um bocadinho, temos que pôr um bocadinho de água na fervura. Exatamente. E agora pegando um pouco no facto do que vocês estão a fazer na Redline, que é manter o lugar no Nuno Cariano cá, que é um gesto sinceramente muito bonito. Lembrava isso também. Tu lembras-te, não sei se é do teu tempo, mas penso que sim, lembras-te dos fóruns da Karting Mania, lembras-te dos fóruns da PI Racing, onde toda a gente se insultava, onde toda a gente se pegava e o Nuno aparecia sempre como aquela figura apaziguadora, gozona, porque ele era muito divertido, gozona e sempre a entrar com aquela malta e a meter um pouco de água na fervura e a mostrar, pá, meus amigos, nós gostamos todos do mesmo, para que é que nos havemos estar a chatear, não é? Sim, exatamente. O Nuno, o Cariano, como nós o tratávamos, que era mais Cariano, o nosso grupo, não sei se é muito antigo ou não, mas começamos em 2008 e o Nuno só entrou no nosso grupo um bocadinho mais tarde, para em 2012, 2013, algo por aí. E sempre gostamos muito da postura dele, e acho que esse gosto foi comum porque ele começou a fazer o nosso campeonato e não fez mais nenhum, pelo menos de forma assídua. E ele aquilo que mais nos marcava era exatamente a habilidade que ele tinha de,
mesmo que houvesse um momento de tensão, ele chegava e com a piada, com qualquer referência assim aquela meio tensão maluca, diluía. é isso, desarmava toda a gente. Não havia Aliás, hipótese. eu lembro que ele pertenceu a um grupo que começou por se chamar KC Mística e depois os Místicos, que era um grupo que tinha algumas pessoas bastante conhecidas, mas que envolvia não só, e que começou exatamente com essas picardias na internet, nos fóruns, e que não só tinha pessoal do Norte como pessoal do Sul. Era uma equipa muito engraçada e que me lembro dos que eu mais conheço, o Paulo Figueiredo, que pertenceu aos Místicos, era o João Diogo Paiva, era o Nuno Cariana, era o Augusto Correia, o Capesi, penso que também participou em várias provas, e aquilo eles tinham um núcleo onde passavam um ano inteiro sem se ver e de repente havia uma prova de resistência e eles apareciam todos para correr naquela equipa, na Mística, nos Místicos, e era um convívio excelente naqueles dias. Aliás, eu conheci o Nuno numa dessas provas, e era daquelas pessoas que era muito difícil não gostar dele, ou quase impossível. Impossível. O grande bem deste género de corridas e essa prova que te davas como exemplo, é isso mesmo. Às vezes nós podemos estar um ano sem ver ninguém. O pessoal está habituado a falar no Norte e no Sul, acho que Portugal é demasiado pequeno para se falar nessas coisas. Sim. Mas podemos estar um ano sem nos vermos, mas quando há aquela empatia, pode ser passado um ano, mas é como se tivéssemos convivido com essa pessoa o ano inteiro. É o que acontece na TIT. E o Cariano era o melhor exemplo, que às vezes estava com uma pessoa uma vez, se calhar na vida, mas continuavam a trocar mensagens pelo Facebook, ele contava isto, como que se fosse amigos de escola ou colegas de café ou de trabalho ou qualquer coisa. Aliás, é um pouco o que se passa na TIT. Nós, exatamente isso. Norte-Sul, geralmente falamos por causa de distâncias, porque nós conhecemos todos do que os fazem. Aliás, a Karting a Revista nisso até, modéstia à parte, tem dado uma ajuda preciosa, porque fala de grupos do Norte, grupos do Sul, karting amador, karting não é profissional, mas nacional de karting, Rotax, quer dizer, mistura tudo, e as pessoas que acabam por conhecer os nomes, e mesmo que se diga assim, não conheço, mas o nome não me é estranho. As pessoas acabam todas por conhecer, e na TIT é quando a gente temos a oportunidade de apertar as mãos, não é? Exatamente, de reunir mais uma vez. E então, quando temos um dia solarengo como hoje, é verdade, impecável. Tivemos muita sorte. Não há problema nenhum em sairmos de casa, falo por mim, sair de casa às 5h30 da manhã para passar aqui o dia de corrida, chegar a casa se calhar às 2 ou 3 da manhã outra vez, mas não interessa, vamos daqui com barriga cheia. Exatamente, isso é que é importante. E o meu piloto já vai em primeiro. Olha, diz-me uma coisa, agora que falares nisso do teu piloto, diz-me uma coisa, como é que está a correr a Redline, como é que vocês surgiram, quais são as vossas ambições, o que é que pretendem com a Redline, como é que as coisas têm estado a correr? Ok, nós aparecemos em 2008 como grupo organizador de corridas, setembro de 2008, se bem que já tinha aparecido um bocadinho antes como o nome de uma equipa de resistências, que às vezes se forma até mais aquele espírito de equipa. E começámos a organizar os campeonatos de sprints, entretanto começaram a aparecer as primeiras equipas, entre aspas, oficiais que representavam a Redline. Entretanto aparece o S-Kart Club em 2010, e então temos organizado os sprints e também algumas resistências. 2018 foi um bocadinho mais apagado, mas 2019 vamos ver se voltamos aí em força. É grande, é isso. Mas o vosso campeonato, qual é a base do vosso campeonato? O nosso campeonato é sprint, já tivemos vários formatos, a ideia é que seja difícil ganhar, não queremos que quem participa no nosso campeonato olhe para o campeonato como, ok, ganhei a Redline, não, queremos é que aprenda ali um bocadinho mais para quando chegar a outro campeonato ou outra resistência tenha aprendido qualquer coisa. Por exemplo, nós tentamos esticar ao máximo os turnos de maneira a que se treine para as resistências. Invertemos a grelha completamente de manga para manga, que é para os pilotos, por um lado, os mais lentos arrancam à frente, ou seja, aprendem a defender-se, e os mais rápidos arrancam de trás, melhoram as ultrapassagens. E acima de tudo, e volta ao mesmo, Cariano era um excelente exemplo, tem que haver um respeito grande dentro de pista, porque se os pilotos quiserem ser maldosos, tanto podem ser maldosos a defender como a atacar. Exatamente. Então tem que haver uma retidão entre todos para as coisas correrem bem. Acho que isso é o principal, que as pessoas aprendam quando vão a Ou seja, o vosso evento prepara o pessoal para as resistências.
A ideia será essa. A ideia é sim, essa. sim. Aliás, eu lembro vocês este ano que passou, e nós não podemos esquecer que este é o último evento do ano de 2018. Certo. A título é sempre disputada no ano seguinte, mas é referente ao ano anterior. Certo. Eu lembro que vocês o ano passado disputaram uma prova de 4 horas em Almeirim, onde foram com um carro próprio. Ok, sim. Que venceram a prova. Sim. Pronto, paralelamente às corridas que nós organizamos, nós gostamos de participar em corridas que outros organizam, enfim, para tentar ganhar, tentar de alguma maneira representar o clube, e participamos em outras corridas. O exemplo de Almeirim, acho que é um bom exemplo por duas razões principalmente. O primeiro é porque o ganhamos, por isso é um bom exemplo, estou a brincar. O segundo exemplo, e esse se calhar, não, é sim tem valor. Eu quero só fazer um parênteses, é que foi a estreia da karting revista em competição Okay, privada. okay. Ficámos em segundo lugar. Muito bem, Exatamente. exatamente. E o segundo, que se calhar não é segundo, se calhar é o principal, a principal razão para ser um bom exemplo, é esta coisa do karting amador. As pessoas ligam as nossas corridas ao género de corridas que temos hoje em pista, que é excelente. É a maneira mais económica que eu conheço das pessoas praticarem desporto motorizado. Exatamente. É o karting. Concordo plenamente. Acho que não há discussões. Só que depois quem quer evoluir um bocadinho em termos de performance, de adrenalina, se calhar também, pode-se pegar num chassi de competição, meter-lhe um motor 4 tempos, prepará-lo ligeiramente e ir buscar um bocadinho daquela emoção que às vezes faz falta. Sim. E voltamos ao mesmo, é a maneira mais económica que nós temos de ir atrás dessa adrenalina. E então nós tentamos de alguma forma participar nas corridas com karts privados que outros organizam. Estivemos em Espanha o ano passado nas 12 horas. Saímos lá com o 5º lugar em 14 participantes, e o nosso motor não estava nada de extraordinário ao nível de preparação. Viemos a Almeirim, estávamos para vir às 6 horas de Almeirim, mas acabou por não acontecer. Foi aquela prova que choveu choveu imenso. Foi daquelas coisas, não deu para vir. Fomos campeões num campeonato organizado pela Epic Dren, um organizador que também está cá hoje, de Vila Real, que também tem uma categoria de privados. E eu sinceramente não sei quem ele é e gostava de falar com ele também. Eu chamo aí com todo gosto. E pronto, então tentamos, dentro do karting, não costumamos sair disto, mas dentro do karting tentamos estar um bocadinho em todo o lado, ir à procura das corridas, da emoção das corridas. E é isso, e é preciso mais pessoas que façam isso. Quem da Zona Norte, é um excelente serviço aquilo que o Kartódromo de Almeirim está a fazer, e vocês também, até com a revista, a divulgar aquilo que é o nosso desporto. Mas quem precisar de ajuda ao nível do que seja, do karting amador na Zona Norte, a preparar o kart, mesmo a preparar os karts, esse Kart Club no Facebook, Redline, qualquer coisa, Nuno Lopes, estamos disponíveis. Sempre. É sempre importante saber. Sempre importante. Em relação à corrida, nós também estamos, o meu pai costuma dizer que as conversas são como as cerejas, a gente começa a comer uma e quando dá por ela acabou o cesto, e isto é mesmo assim. A corrida está, neste momento, o teu piloto está em primeiro lugar? O meu piloto, o Pedro Carvalho, vai em primeiro, o Carlos Dias do Kart Center Matosinhos vai em segundo e João Sousa vai em terceiro. É uma grande vantagem realmente ter-te aqui, porque conheces todo o pessoal do Norte. Eu costumo dizer, eu conheço muita gente, eu não conheço toda a gente, e como não conheço muito a realidade do que se passa para cima do Tejo, digamos assim, é ótimo que possas estar a comentar. O quarto lugar sei o que é o Filipe Martins. Exatamente. Hoje está a representar a Ormei. E o quinto lugar é o Vitor Marques, também é meu. É uma maravilha, estamos aqui os dois. Se passarem 5, tenho os dois nas semifinais. É uma maravilha, estamos os dois aqui, conhecemos a malta toda. Mas está a ser, e nota-se, está a ser estes pequenos grupos. E é engraçado que eles estão agrupados 3-3. Não sei se já estás a reparar também, eles estão agrupados 3-3 e estão a discutir as posições 3-3, que é ótimo. E isto para quem gosta de desporto motorizado, mas estão a comportar-se lindamente. Lindamente, realmente. Nesse aspecto está a ser um excelente dia de corridas.
E tem-se notado uma coisa engraçada, que os pilotos, embora sejam de equipas diferentes, estão a ajudar-se, estão a mostrar uma entreajuda, mesmo sendo troféus diferentes. Eles preferem ficar atrás, mas passarem ou chegarem ao objetivo que têm, do que estar a estragar a corrida toda. Exatamente, nestas corridas, e principalmente numa fase de repescagem, acho que isto é mais é claro que depende do kart e do piloto, mas é muito mental. Arriscar demasiado, arrisca-se a perder uma porrada de posições e por isso perder o apuramento, então mais vale ajudar o kart que vai à frente, às vezes até a empurrá-lo um bocadinho, do que pôr em risco a passagem à fase seguinte. Sim. E eu noto ali que a seguir ao Filipe Martins e ao piloto Pedro Marques, o Pedro Marques, o outro piloto que vai atrás está na posição realmente crítica, não é? É isso, está a dar tudo para chegar ao quinto, mas sabe que não pode arriscar demasiado, senão arrisca-se a aumentar a distância. Ele está numa posição péssima, que é o sexto lugar, e penso que passam os 5 primeiros, mas ele está-se a chegar ao quinto. Ele está a recuperar bem. Agora bandeira de xadrez, Pedro Carvalho primeiro, Carlos Dias segundo, João Sousa terceiro. Eu acho que os três primeiros estão... não, mas já acabou a prova. Portanto... Já acabou. Pronto, já Headline tem 5 pilotos em 5 nas meias. Exatamente. Da minha parte, acho que está ótimo. Okay. Muito bom. Muito boa, mais uma prova que correu muito, muito bem. E o Filipe Martins, e eu falo exatamente porque o conheço, não é? O Filipe Martins, que lhe tinha corrido tão mal a prova anterior, conseguiu, ele partiu lá do fundo. Sim. Não, agora quer dizer, agora fez os treinos e não partiu lá do fundo, mas ele ficou muito mal classificado na anterior. Nota-se que não era piloto para ter terminado na posição que terminou, exatamente. Mas é sorte. É assim. As corridas são assim. A Tite é assim. Não é só a Tite que é assim, como as corridas de automobilismo são assim. Eu lembro que nos anos 80, quando nós começámos a gostar de desporto motorizado, porque estava Fórmula 1 em canal aberto, e era corridas de Fórmula 1, hoje em dia não sei se é de PlayStation, mas pronto, é um comentário é demasiada eletrónica e muito pouca cabeça e mãozinhas, mas eu lembro que nessa altura a maior ambição que um piloto tinha era fazer os treinos, e a segunda ambição era conseguir partir para a corrida. Depois era acabá-la, e depois aí é que se ia à procura dos pontos e das vitórias. E nós continuamos com essa ideia aqui. Sim. E isso continua a estar bem presente aqui na Tite. Sem dúvida. Preciso muita cabeça, muita calma. Por muito que saibam que são excelentes pilotos e que pouca gente pode chegar, há sempre qualquer coisa que pode acontecer, pode estragar a corrida toda. Há que saber gerir muito bem aquilo que lhe vai calhando nas mãos. Os karts são sorteados por todos os pilotos. Há uns que conseguem melhores resultados com a mesma máquina, outros piores resultados, mas no fim tudo se alinha. Tudo se alinha, é verdade. E vimos para casa, há bocado estavam a falar dos carros, este anda, aquele não anda, quer dizer, é tudo subjetivo. Um dos carros que andou aí venceu 2 provas e nas outras 2 ficou muito mal classificado. Exatamente. Tive do equilíbrio da frota, que acho que não é tão criticável quanto isso. Há sempre aqueles que andam, se calhar, menos um bocadinho. Um dos meus pilotos, o Marco Ivan, quando fez os treinos, ficou em 18º, 19º, e ele estava um bocadinho desanimado, e eu fui ter com eles, não desanimes que isto só parece que foi um mau apuramento, porque ele ficou a meio segundo do primeiro. Exatamente. Nunca tinha andado aqui. Pois, exatamente. Então, só tens é que ser constante. Ele ficou em 18º, em 18º, a meio segundo do primeiro? Sim, nos treinos. E depois, na corrida, só tens é que ter cabeça, atacar quando tiveres que atacar e gerir a corrida da melhor maneira. Pronto, e passou. Isto é discutido ao milésimo segundo. Tem que se ter cabeça, tem que se ter calma. Calma acima de tudo. Cabeça assim. O pessoal que não conhece a modalidade nem imagina o que isto é difícil de se conseguir, por vezes 10 milésimos de segundo é quase impossível de se conseguir, e 10 milésimos de segundo não é nada, não é um espirro, não é um mosquito a bater no capacete, não é nada mesmo. Não. E às vezes eu lembro que teve uma prova uma vez, já da Rota Capa, já em 2004, uma coisa assim, onde os 2 primeiros partiram do primeiro e do segundo lugar empatados ao milésimo. Pois é, pode acontecer. Pode acontecer. Só a segunda melhor volta é que foi desempatar aquilo, empatados ao milésimo.
é o bonito das corridas. Exatamente. E este ano no Henrique Gonçalves, que é aquele evento que eu tenho dentro das outras corridas, que se tira os melhores voltas, que dá pontos, tivemos um primeiro e um segundo empatados ao milésimo de segundo. É bonito. É a imprevisibilidade das corridas. Acho que é aí que está bonito. Se for muito computador, muita eletrónica, acho que perde a piada. Isto não, isto ainda é aquilo que nos fez gostar de corridas, num ponto pequeno se calhar, mas é aquilo que nos fez gostar de corridas. Exatamente. Falo por mim. Olha, Nuno, terminamos aqui então. Muito obrigado. A gente ainda há de falar de certeza. Vou chamar os 3 primeiros agora para... Olha, já que tu os conheces, podes mandá-los cá acima, se os apanhares, por favor. Os 3 primeiros que acabaram esta prova. Sim, que é para eu falar com eles. E eu vou aproveitar também para cumprimentar o Miguel Felipe Fernandes Lopes, que nos comenta através da nossa página de Facebook, dando, claro está, a primazia à equipa que ele mais gosta, se calhar à equipa que ele representa. Headline on Fire é o comentário que está no Facebook para já. Recordo que também podem fazer os vossos comentários no Facebook, mesmo que não pertençam ao meio do karting, que estejam a ver a nossa transmissão, que podem fazê-lo e são bem-vindos, claro está. Podem-nos até dizer em que parte do país é que nos estão a ver, enfim, para irmos também tendo um pouco a noção do público que vamos atingindo e vamos chegando. Terminou agora uma prova. Nós voltamos já a seguir. Já cá estamos de volta, sim senhor, para esta transmissão da... Era mais por aqui. Ok, agora sim. Já cá estamos de volta, então, como eu dizia, para esta transmissão da 17ª Taça Inter Troféus. Paulo Campos, aguardamos agora a chegada do primeiro, segundo e terceiro classificado de mais uma manga qualificativa. Primeiro, segundo e terceiro lugar, estamos à espera deles, eles estão já a chegar. Essa foi a primeira manga de repescagem, eles que tiveram muito azar nas primeiras provas que disputaram. Vamos falar com 1 a 1. Já agora, já que és o primeiro, senta aí, se faz favor. Epá, não me leves a mal, eu não vos conheço, vocês são os... Ficaste em terceiro classificado. Diz-me uma coisa, como é que viste esta prova, como é que correu, conta-nos como é que isso se passou. Fiquei segundo na pequena qualificação que fizemos, o arranque foi um pouco confuso, caí para o oitavo ou sétimo, um bocadinho de confusão, alguns toques à mistura, mas faz parte, depois recuperei até terceiro, tive o melhor tempo da manga, foi uma boa manga. Foi ótimo. Diz-me uma coisa, tu para teres na primeira manga de repescagem, correu-te muito mal a primeira prova, certo? Certo, foi o kart que foi retirado da terceira corrida, número 17. E ainda assim fui dos que consegui fazer melhor tempo com aquele kart, mas não, ainda bem que o tiraram, era péssimo. Bem, então esta corrida significa que esta corrida te levantou bastante a moral. Sim, levantou a moral, apesar de na próxima vamos arrancar de trás, mas vamos tentar dar o melhor. Exato, então vá, olha, mais uma vez os meus parabéns. Vá, até já, obrigado. Doa muito, João, ou não? Doa muito? Aqui não doeu. Pedro Carvalho, sim. Eu não vos conheço e peço imensa desculpa, que estou mais habituado aqui, por acaso com o Nuno fizemos aqui uma boa dupla para estar a comentar. Tu ganhaste esta primeira prova? Sim. Diz-me uma coisa, como é que correu então a prova? Correu bem, arranquei de quarto, consegui fazer um bom arranque, ali o segundo e o terceiro embrulhar-se um bocadinho, eu aproveitei o lance, passei para a frente.
depois de 2 voltas a seguir ataquei o primeiro, consegui assumir o primeiro lugar e depois foi gerir até ao fim. Foi gerir até ao fim. Sim, Opa, e sem tentar cometer erros. Vou-te fazer a mesma pergunta que fiz ao teu colega. A primeira prova correu-te muito mal. Muito mal, em último. Acabaste em último lugar. Em último. Ou seja, isto eleva bastante o moral. 80. Eleva bastante o moral de um piloto, não é? Claro que sim, claro que Quando sim. vê que teve muitas áreas e de repente a outra prova a seguir consegue dominar a prova toda, Claro que sim, é excelente. é excelente. motivação extra. Claro que sim. É verdade. Então vá, boa sorte para a continuação do resto do troféu. Pá, obrigadíssimo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Oh, não me leves a mal, mas vou-te perguntar o primeiro e último nome. Carlos Dias, Qual é a equipa que estás a representar? Kart Center Matosinhos, Cá de Centro de Matosinhos. Diz-me uma coisa, como é que tu viste esta tua prova? Tu acabaste em segundo. em segundo lugar. Foi melhor que a primeira. A primeira, derivado ao kart, correu um bocadinho mal. E agora fomos para as pescagens, um kart melhor, já com um andamento já bom, e deu para consolidar e passar às meias finais. Então, quer dizer, eu vou dizer bom. a mesma coisa que disse aos teus colegas, aos teus colegas adversários, mas somos todos colegas, somos todos amigos ao fim e ao cabo. Todos amigos. E isto levanta o moral a um piloto quando a primeira prova lhe corre tão mal. Sim. Quando a primeira corre mal, mas tens maneira isto é, de poder compensar no manga a seguir e não prejudicar o resultado da equipa, claro que levanta muito mais a moral, não é? E dá ânimo para as meias finais. Exatamente, para as meias continuar. finais. Então vá, olha, mais uma vez meus parabéns e até à próxima. Obrigado. Espero que a gente se encontre aqui mais vezes. Obrigado. O Mário, está ali de castigo. A gente já fala. Ora, terminadas que estão aqui as entrevistas aos 3 primeiros na primeira repescagem, temos connosco, e vou-te pedir para agarrares aqui vais ter que estar a falar com ele perto da boca, Mário Alemão. Ele é responsável pelo troféu Pedro Chaves, o que é considerado por eles próprios o troféu mais amador do país. Mário, vais-me fazer companhia agora na próxima manga de repescagens. Eles estão devem estar a terminar já os treinos cronometrados, mas tu próprio já estiveste a correr. Aliás, tu estás a representar o Pedro Chaves. Estou, sim senhora. Como é que tem corrido? Como é que correu a prova até agora? Como é que estás a ver a participação do Pedro Chaves? Assim, até ao momento estamos a conseguir melhores resultados que nos anos anteriores. Isso acaba por ser positivo. Temos 3 neste momento nas meias finais. Temos 2 que fizeram a última manga de repescagem e temos agora um terceiro a correr nesta última manga de repescagem. Não sei qual é o resultado, mas esperemos que seja positivo. Exato. E de resto, a minha corrida em si foi boa, acho que a partir de 10º a 11º e fui subindo e ainda terminei em 6º ou em 7º. Acabou por ser uma boa prova. Agora foi uma boa prova. Sim. Diz-me uma coisa, o que é que esperas? Vocês no ano passado tiveram um péssimo resultado, nunca ninguém esperou que vocês ficassem tão mal classificados no ano passado. Aquilo correu mesmo mal. Nem nós estávamos ali com bons resultados. Vocês tiveram, segundo, e perdoem-me o facto de comentar um pouco mais o que se passa no troféu Pedro Chaves, que eu este ano também participei no troféu deles, que acho um troféu muito engraçado, mas vocês no ano passado tinham a melhor equipa que alguma vez se tinha apresentado numa TIT e tiveram o pior resultado que alguma vez se tinha tido na TIT. É incrível, não é? É um contrassenso. Nós estávamos com uma boa qualificação na altura da passagem para as meias finais, mas depois houve ali alguma infelicidade, ou um kart aqui, ou um kart acolá. Nós sabemos que isto é tudo kart amador e pode haver essa infelicidade. E os resultados de repescagem das meias finais acabam por ser maus, e então levou-nos, não vou dizer isto, mas pronto, última posição. Por isso, este ano só podemos fazer melhor. Está a correr bem até agora, está a correr. Tanto o Jorge Gaspar, que fez uma boa classificação. Sem dúvida. Tu também tiveste uma boa classificação. Sim. Os outros pilotos, por acaso, nem sei. Quem é que vai correr agora? É o Caetano? Agora é o Pedro Caetano, exatamente. É o nosso último. Correu-lhe muito mal mesmo a primeira prova. Ele não é piloto para andar tão atrás. Não. Qualquer um dos nossos tem bom andamento. Temos visto que há aí karts que
parecem estar um bocadinho já gastos ou precisam de ser domados de outra forma. Eles têm estado, segundo o que me tenho percebido, eles têm estado a adaptar as coisas. Sim. E têm estado a tirar alguns e a meter outros, exatamente para equilibrar o máximo possível. Sim, infelizmente o Caetano teve ali umas médias de melhor volta um bocadinho mais fracas e por isso agora esperemos que nesta manga consiga melhores resultados. As coisas corram bem. Neste momento a gente daqui não conseguimos muito bem ver a grelha, mas eles vão fazer a partida, eles estão-se a preparar exatamente para a largada. Assinalo para o semáforo e já partiram. Já partiram. Não consegues perceber-te onde é que está o teu piloto. Eu já digo. Lá, ali uma situação um pouco mais musculada, mas olha, o início desta prova está a ser um pouco mais intensa do que as outras todas até agora. Está bastante renhida. Está bastante renhida ali logo atrás, a partir do terceiro lugar. O nosso piloto está ali no meio. E estão ali, olha que é a partida mais intensa que já assistimos agora. Estão a ver ali umas trocas de galhardetes, que é normal neste desporto, não há hipótese, e aqui na pista de Leiria, que é uma pista muito técnica, acontece muitas vezes, mas por acaso temos estado a assistir e temos estado a comentar. Sim. Nós temos estado a comentar exatamente isso, que o comportamento dos pilotos tem sido exemplar aqui na pista, tem-se passado tudo muito calmo, mas as coisas vão começar a aquecer agora, porque agora é que... Agora começa a doer. Agora, ou passas, ou vais para casa. Sim. Eu não sei se já repararam... Ainda por cima o Pedro Caetano, não é? Pedro Caetano. Eu contei-o em décimo, neste momento, 2, 4, Ainda por cima o Pedro Caetano, 8, coitado, nem pode ir para casa. Não, porque pois não. De carro. É verdade. Por isso seja como for, tem que ficar até ao final. Exatamente. E tem que a festa vai até ao final do dia, por isso não há como fugir. Mas aliás, é isso mesmo, isto é uma festa, é um dia muito bem passado, com pessoal que só vemos uma vez por ano, a maioria das vezes, não é? Estou a ver aqui que o Caetano está a meio da tabela, está ali. A fechar a primeira metade. Ele passou agora, vimos-lo agora. Vamos lá ver se ainda consegue mais 3 lugares para poder passar. Aqui o 6º lugar é mesmo horrível. Nós tivemos, a manhã anterior, tínhamos o Rebelo que ficou em 6º lugar. Estava a fazer uma ótima recuperação. Pois é, eu estava a reparar que era, aliás, eu comentei até com o Nuno que era pior lugar, que ele desgraçado estava no pior lugar, mas ele estava a aproximar-se, ele no fim estava a andar muito bem, estava-se a aproximar do 5º lugar, mas já não foi a tempo. Eu acho que ele tinha corrido a primeira vez na manga que lhe competia e houve ali um acidente. Há ali um carro parado, realmente. Virou. Um carro que virou. Tinha sido a primeira vez que o Rebelo tinha andado neste traçado. E foi encostado. E atenção que era um dos pilotos que ia lá à frente. Era um dos pilotos que ia lá à frente. Foi encostado. Meu caro, depois já não vale a pena estar a refilar, porque realmente a corrida está estragada. Só tem que continuar-se a divertir. Pois, mas eu acho que ele vem para a boxe. Pois. Nem sei qual é a equipa que ele está a representar ou quem é. Mas mesmo quem tenha assim a corrida furada, tem que pensar que isto é para um grupo. Para um grupo, qualquer ponto serve. Pois, isso não haja dúvida. Se bem que eu tenho estado a frisar desde o início que, por vezes, pode haver uma situação, e estou a ver ali, por exemplo, o Nuno Rosa, que está neste momento em 3º lugar, ele que deve ter, ele que veio para esta repescagem com o último lugar na prova anterior, as coisas correram mesmo muito, muito mal. É sinal que tudo pode mudar de uma manga para outra. E nós não nos podemos esquecer que mesmo depois da bandeirada ainda há muita coisa a decidir. Há penalizações e tem surgido alguma... Tem havido penalizações, sim. Um deles, porque me diz um pouco mais de respeito, um deles foi da Nacional Kart, que foi penalizado e de que maneira, e pelos vistos, bem penalizado. Tem alguma coisa a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é que, segundo o que me disseram, foi bem penalizado. Por acaso não vi, mas foi bem penalizado, não há nada a dizer. Fica o exemplo para outros. Exatamente.
que eu estava a contar, que o Rebelo não conhecia este traçado, foi a primeira vez que fez da sua manga. Nesta manga de repescagem acabou-se para dar melhor e morreu na praia no 6º lugar. Uma das coisas que eu ainda não reparei, deixa-me cá reparar, eles estão a correr no mesmo circuito dos apuramentos. Sim. Ele não se mudou a pista ainda. A seguir a esta prova é que se irá mudar então para o circuito, salvo erro, A. Eles neste momento estão a correr, eles estão a correr, sim, exatamente, eles estão a correr no circuito D e a seguir iremos utilizar o circuito A. E só no fim é que vamos utilizar o circuito que geralmente está configurado aqui no cartódromo. Sim, por isso acaba por ser permitir aqui uma flexibilidade, uma variação entre os dois primeiros circuitos e deixar para a final aquele que é mais habitual Exatamente. e se decidir realmente o vencedor. Neste momento ali na frente temos os 6 primeiros que estão juntos. Isto vai prometer uma parte final da corrida bastante emotiva. Tanto que eles estão-se todos a juntar. Aquele grupo de... Por acaso, quando estava na conversa com o Nuno, estávamos a reparar que os pilotos estavam todos agrupados 3 a 3. E realmente é o que se vê, eles continuam agrupados quase 3 a 3. Espero que continue a haver aí agitação para ver se o nosso piloto, Caetano, ele está muito sozinho, pois, ele está muito sozinho, ele está muito perdido ali no meio. E é um bocado aborrecido quando o pessoal que anda lá dentro sabe, mas nós transmitimos também, estamos a falar com algumas pessoas que não conhecem este desporto. O facto de uma pessoa andar sozinho muitas vezes é desanimante, é muito desmotivador. Sim. Tendo alguém à frente. Tendo a oportunidade, tendo um kart, uma automotivação, acaba por ser um bom treino e superar-se a si mesmo, não ter distrações. Mas o que é verdade é que não tendo uma lebre à frente dificulta um bocadinho essa corrida. Exatamente. A concentração da pessoa também é diferente. Sem dúvida. E agora esperar, eles afastaram-se um bocadinho mais. Não sei quanto tempo é que ainda falta. Eles afastaram-se um pouco mais, os 3 primeiros afastaram-se e o 6º lugar neste momento perdeu um bocado a ligação. 6º lugar que lembro que está na pior das posições. Na frente, salvo erro, é um dos pilotos dos Ases pelos Ares. Ele que tem o fato igual ao do Rui Almeida, portanto deve ser da mesma equipa. Tens aí a noção de qual é os troféus que estão mais à frente? Não, nenhuma. Nenhuma. Nós infelizmente não temos aqui, não podemos estar a acompanhar as classificações. Dava imenso jeito, depois não temos essa possibilidade. Epá, vamos fazendo o melhor que se consegue, não é? Há que arranjar uma cunha na organização. Vamos fazendo aquilo que nos vamos apercebendo, não é? O que vai começar a contar verdadeiramente é a partir da próxima corrida. E realmente, diz-me uma coisa, em termos de TPC, como é que tu tens visto a evolução desde que se criaram, desde que foram formados? Nós já vimos desde 2007, se não estou em erro, por isso já levamos aqui uma década e pouco. Foi um grupo de amigos que se uniu e fez assim umas corridas simples, só entre amigos. A verdade é que tenho visto, eu comecei a correr já em 2008, se não me engano, e tem havido sempre um crescimento. Se no início era apenas corridas entre amigos, que a verdade é que depois um amigo puxa um amigo, tem-se notado um nível competitivo sempre crescente e cada vez mais constante, daí que nos últimos anos estejamos sempre na TIT. Infelizmente o último ano deu esse pior resultado, mas o que é verdade é que temos estado cá todos os anos. Foi, exatamente. E como estava a dizer, temos tido bom ambiente, temos tido bons corredores, sempre muito estáveis. Temos um grupo núcleo que já vem de há
de bons anos, e por isso é para continuar, que seja um bom ritmo, um ambiente para daqui a um ano voltarmos a estar aqui ou noutro cartódromo qualquer. Exatamente. Vocês têm uma organização composta por muita gente, não é? Por muita. A ideia, o que é a ideia muita? que eu tenho é que muita gente, geralmente, porque a maioria das organizações que eu conheço tem uma ou duas pessoas. Vocês são 5? Não, nós somos 4. São 4, pronto. Venha por pouco. São os 3 fundadores e eu depois juntei-me à festa. Aliás, aqui uma à parte, eu continuo a dizer que o Ismael Paulino é o indivíduo que melhor escreve na Karting em Revista. Epá, as crónicas do Ismael são espetaculares e dá para fazer tudo com aquelas crónicas, dá para fazer coisas muito engraçadas e ele cativa da maneira como escreve. Não tendo a presença nos cartódromos que tem esse dom de fazer aquela proximidade entre as palavras e o estar no cartódromo. Exatamente. E ele não está lá a maioria das vezes. A maior parte das vezes não está. Ali na frente, está muito. A luta pela vitória está bastante intensa ali na frente. Eles estão colados desde o início da prova e o Nuno Rosa já conseguiu, inclusivamente, passar para o segundo lugar. Mas praticamente os 5 primeiros já os estão 5 primeiros, quase certeza que estão encontrados. Depois lá vem o 6º e o 7º mais dispersos. E depois está aqui este grupo de... Esse, salvo erro, não sei se não é o Diogo Silva que vai ali muito mal classificado. Ele que faz parte da organização da TIT também deste ano, pela sua Academia Kart Cup, e o Nuno Rosa passou para a frente. O Nuno Rosa acabou de passar para a frente. E aquele... Uma luta renhida pelos 3 primeiros. Exatamente, e não se sabe como é que isto vai acabar. E os dois, o 4º e o 5º lugar, estão-se a chegar à frente. Aquilo vai ser... Aqui uma posição também pode ajudar um pouco na próxima corrida. A próxima, porque eles sabem que vão todos partir do fim. Mas quanto menos no fim, melhor. Ou seja, neste momento temos os 5 primeiros, ou seja, os que passam às eliminatórias. Bem seguros. Estão seguros, mas não está nada decidido. Não havendo nenhum toque entre eles, à partida estão seguros. Vamos ver se nenhum piloto tenta melhorar um pouco a sua partida na próxima corrida, na eliminatória. Nota-se já uma grande diferença entre os 5 primeiros e todo o resto do grupo. Um enorme fosso mesmo. Bem disperso ao longo da pista. E agora quase poderíamos entrar numa de apostas. Quem vai ganhar? Nós sabemos que os pilotos são muito regulares. Os pilotos, quando chegam a esta altura, são todos muito regulares, não é? Vai ser difícil alguém cometer um erro. Mas, de qualquer maneira, alguém vai tentar fazer qualquer coisa no fim, não é? Há sempre algum deslize. Há sempre alguém que extravasa. Eu não sei se não foi já anunciado ali a última volta. Sim, não consigo perceber, e há realmente umas ultrapassagens lá atrás. Está realmente e as ultrapassagens, tanto que o Nuno Rosa perdeu o primeiro lugar e, salvo erro, houve uma troca do 3º com o 4º. Está interessante, olha que a corrida neste momento, a corrida que para a discussão do primeiro lugar está mais interessante. Aqui o nosso piloto Caetano, um bocadinho perdido no 7º lugar. Não consegue, ele está muito afastado já. Não sei se é a última volta agora, dá-me a impressão que o diretor de provas está a mostrar qualquer coisa. É capaz de ter entrado para a última volta e o Nuno Rosa voltou a atacar o primeiro lugar e não só o terceiro, aproveitou também ali o buraco da agulha, digamos assim, mas não me parece que se vá safar porque perdeu um bocado de embalagem com o toque que deu. Não era a primeira vez que eu via uma TIT ser vencida na última curva.
a haver Ele está a ali uma grande gesticular, disputa. mas ele tem que perceber também que o piloto que vai atrás vai tentar fazer tudo por tudo para passar para a frente, não é? É um traçado rápido, por isso ultrapassagens não são Não, pois, fáceis. o traçado é rápido, mas a aspiração não funciona muito, até porque nós saímos de curvas muito fechadas, não é? E não é, ainda há mais uma volta aqui, ainda não é desta, portanto está tudo em aberto ainda. Ele vem se chegar à frente, ali a aspiração é capaz de funcionar, ali onde ele chega neste momento, mas a saída, e neste circuito a saída não é assim tão fechada, consegues fazer aquilo bem. Consegue-se, mas Penso que será tem a sua pior. precaução. Pois, mas penso que será pior quando fazemos o circuito D, o oficial, aqui do cartódromo. Neste circuito acaba por ser muito problemático ali no miolo, as duas esquerdas. Se toca ali no corretor, depois trepida muito e destabiliza. E perde-se imenso, não é? Perde-se imenso. Ainda que haja outras atenções, ali acaba por ser. Agora vamos ver quem é que vai Está ali vencer. a bandeira de xadrez. Não, já está. é o fim. O Nuno Rosa venceu na frente do piloto dos Atos pelos Ares e não sei como é que ficou o terceiro lugar, mas penso que o terceiro lugar ficou entregue ao piloto que veste preto. Ele não tem problemas. Os primeiros acabam por passar, por isso exatamente, mas está mais garantido. É aquilo que eu estava a dizer, quer dizer, Quanto mais à frente, melhor. ou quanto menos atrás, melhor. Neste caso é mais quanto menos atrás, melhor. Vou ver se consigo. Ele parece-me, o capacete é parecidíssimo com o do Rui Almeida, mas não é o Rui Almeida, que eu acho que o Rui Almeida está cá dentro. Vamos ver então, pronto, vamos preparar então para chamar os três pilotos que se classificaram nos três primeiros lugares desta manga de repescagens. Foi a última manga de repescagens, a partir de agora, e já agora já vão alguns para casa, mas a partir de agora é que começa a doer mesmo. Tudo até agora foi uma espécie de walk in the park, a partir de agora é que começa a doer. Eu penso, a previsão que eu tenho é que a partir de agora é que nós vamos assistir às corridas um pouco mais musculadas, mas espero que passe tudo bem. E olha, e desejo-te boa sorte também. Obrigado. Tu vais correr agora, não é? Eu vou correr numa das minhas finais, ainda não sei qual. E não sabes qual é, tens que ir ver Eu ali tenho que ir na ver cábula. ali, Eles vão fixar agora, o Luís deve estar a preparar a cábula para fixar e eu entretanto vou chamar o pessoal para vir aqui para os comentários finais. E olha, Mário, muito obrigado por nos teres feito companhia aqui no comentário desta última manga de repescagem e olha, boa sorte aí para a corrida. E a gente já fala, a gente ainda de certeza que... Até ao final do dia ainda vai haver muita festa, muita corrida. Ainda falta muita corrida, ainda falta muito bom. tempo. Tá Vá, Mário, obrigado. Muito bem, estamos então de volta ao Cartódromo Internacional de Leiria, nesta
Tarde bonita de sábado, com sol de inverno, mas mesmo assim as temperaturas a manterem-se, até a ver, bastante amenas para a época do ano em que estamos a viver na altura. Paulo Campos já chamou então os 3 primeiros classificados desta última manga qualificativa, desta 17ª Taça Intertroféus, que reúne aqui no Cartódromo de Leiria nada mais nada menos do que a nata do karting nacional amador. Paulo Campos, como é que viste esta última qualificativa? Esta última foi a última prova de repescagens, realmente foi uma corrida, já foi uma corrida mais intensa, foi uma corrida muito bem disputada e foi espetacular. Aliás, nós temos aqui o primeiro e o terceiro classificado. Nuno, senta aí, falamos já contigo. Nuno, antes de mais nada, meus parabéns por esta vitória. Eu vou fazer um comentário que já estás à espera, quer dizer, a outra prova foi mesmo para esquecer. Não, a outra foi muito má. Já estava com alguma curiosidade de apanhar um carrinho que andasse um bocadinho mais, não é? Porque fazer o último na minha manga era tudo menos aquilo que eu estava à espera. Não eras o único, não foste o único a ficar admirado. O carro não era só mau, era mesmo muito mau, mas pronto, isto são corridos e a sorte também faz parte. Mas pelo menos agora deu a oportunidade de recuperar e poder estar nas meias finais. Vamos ver agora. Esta vossa prova foi foi a prova mais gira que vimos até agora, porque houve discussão para o primeiro lugar. Sim, foi tudo muito limpo, sem toques, tudo normal, respeito em pista, que eu acho que é o mais importante. E depois no fim apura-se quem é que fica à frente, umas vezes uns, outras vezes outros. Exatamente. Bom. Ótimo, ainda bem, pá, parabéns, obrigadíssimo. Pá, até já. Segundo lugar, viva, tudo bem? Gustavo Gonçalves, tu estás em representação dos ADS? Dos ADS pelos ADS, diz-me como é que correu. Primeiro falamos do que correu bem e depois falamos do que correu mal. Começou muito mal o dia, mas já deu para melhorar um bocadinho. Pronto, aqui a qualificação era tudo nesta corrida, só passam os 5 primeiros, tínhamos que andar para a frente, é mesmo isso. Correu bem, o kart ajudou, principalmente em comparação com o da primeira manga. O kart ajudou, consegui fazer o segundo lugar, consegui passar para a primeira, andei grande parte da corrida em primeiro, mas aqui o Nuno Rosa impôs o seu ritmo e alcançou-me ali, principalmente com a bandeira amarela, que foi o que me foi mais prejudicial, que levantei demais o acelerador. Sim. E pronto, ele chegou-se, tínhamos andamento para discutir e discutimos, foi uma luta muito boa, limpa acima de tudo, às vezes aqui a Tita é um bocadinho para lá dos limites, mas aqui discutir as curvas com o Nuno Rosa foi sempre limpo, um toque aqui, um toque ali, mas nada a descompensar. E pronto, foi o segundo lugar, foi o que se conseguiu, saí satisfeito, principalmente em relação à primeira manga. Tenho que dizer que porque os karts foram péssimos. Ou seja, esta levanta-te o moral. Aliás, a de vocês todos levantam o moral. Sim, é muito desmoralizador a primeira manga é para esquecer. Quando sai um kart que partimos de último, sabendo que temos um andamento razoável, e partimos lá de trás e sabemos que não vamos conseguir nem chegar ao 15º, que é o que permite o apuramento, é muito desanimante e uma pessoa fica chateada, frustrada, começa a duvidar de tudo, mas depois quando vemos as mangas seguintes e o mesmo kart a continuar a andar em último, ele foi retirado, já devia ter sido retirado a semana passada, não é? Pronto. Acho que quando fazemos uma taça como esta, uma taça entre os troféus, devem os cartódromos investirem em ver as frotas, apurar a precisão das frotas, porque isto, estamos aqui, é a nata do kart amador e como tal é preciso que os karts também respondam, os pilotos lá dentro responderem em termos de violência kartista, mas os karts têm que responder também, só fica bem ao cartódromo e demonstra que estamos aqui para isso. Exatamente, mas verdade seja dita, tem sido das TITs mais calmas dentro de pista que eu assisti até agora. Completamente. Vocês têm tido um comportamento anteriores, comparado com... Vocês têm tido um comportamento muito bom. Estamos aqui a trocar de aparelho, o outro pelos vistos não quer colaborar muito.
e este não tem fio que chegue. Tem sido uma atitude bastante boa e, como eu digo, esta prova, além do resultado, é muito bom poder partilhar a pista com pilotos leais e que quando metem sem toque, não há aquela maldade no toque para deslizar e ficar sem a posição. Portanto, como no final falamos, e foi isso, acima de tudo a lealdade dentro da pista. Se eu estou lá, se não está lá, eu não vou fazer nada, e é o que interessa. É isso mesmo. Obrigadíssimo. Boa continuação. Terceiro lugar, Fábio Pereira. Fábio Pereira, em representação do Cabo do Mundo Cup. Sim, certo. Diz-me, como é que tu viste, nós estivemos a seguir a vossa prova, como é que tu viste a tua prova? A gente depois já fala da primeira, falas primeiro desta que correu melhor. Correu melhor, arranquei de terceiro, perdi-me 3 posições, fui para sexto, mas depois foi recuperar até ao fim. Recuperei até ao fim, foi renhido, porque o terceiro, o quarto e o quinto elemento, o quinto lugar, estavam a disputar também tentar os 3 primeiros lugares. Exatamente, até ao último a gente não sabia quem, aliás, nós estávamos aqui quase a fazer apostas quem é que ia ganhar, vocês estavam a andar com um ritmo muito parecido. Os 5 primeiros estávamos muito ali, muito juntos. A primeira prova, correu-te muito mal para estás aqui, não é? Muito mal. Foi mal, o karting não é um dos piores, está aí na pista, consegui fazer um 12º depois, mas dei um toque no adversário e levei uma penalização. Foi de penalização, sim, ok, sim. Foste repescado devido à penalização? Sim. Acontece também. Mas deu para recuperar e fazer um terceiro lugar. Exatamente, ótimo. Sim. Então vá, até a próxima. Fábio Pereira, apresentação do Cabo do Mundo. Ok, então queres que eu vá falando, é? Ok, teste. Estou a falar, mas pronto, posso ser eu, sem qualquer tipo de problema. Estamos então de volta aqui ao troféu, à Taça Intertroféus, 17ª edição. Paulo Campos, estás a tirar fotografias? Não, estamos a ser fotografados neste momento pelo Hélder Gomes, que aproveito para falar contigo, tu que disponibilizaste para vir fazer a cobertura fotográfica, tu que és fotógrafo, geralmente do Nacional de Karting. Diz-me uma coisa, como é que tu estás a ver aqui o ambiente que estamos a viver hoje? Isto é um ambiente espetacular, com gente que anda muito bem, anda tão bem como o pessoal do Nacional de Kart, em karts diferentes, não é? Claro. E este ambiente saudável, toda a gente se conhece, a camaradagem, os despiques dentro de pista, não é? Isso é normal, uns toquezinhos, empurra para lá. Isto é uma festa do karting amador e que não é amador, na competição não é amador. Não, eles vivem tão intensamente isto. Não é amador. Mas sabes que eu costumo dizer que o pessoal é amador só de nome, porque a maneira como eles se entregam ao desporto é de tal maneira profissional que a única coisa que lhes falta é ganhar dinheiro com isto. Sim. É serem pagos para fazer isso. Exatamente. O que era preciso neste tipo de karting era divulgação e promoção disto, portanto, desta modalidade que é muito competitiva e que com isso poderia pôr as pessoas noutro patamar e, portanto, ir para patamares internacionais. Como tu sabes, eu pertenço também à PRT Elite. Exatamente. E nós já estamos a avançar para provas internacionais. Aliás, tu podias estar aqui, não fosse o caso do Salvador, podias estar a representar a Nacional Kart, vocês ficaram em quinto lugar. Exatamente, mas pronto, ele é que é o boss da equipa. Ele fez mais provas. Exatamente. E portanto, para as pessoas poderem dar, para este nível de kart nacional, poder dar um nível um bocadinho para lá para fora.
nós andamos à procura de apoios, mas não é fácil. Não é fácil. Porque as pessoas perguntam até que cobertura é que isto tem. Pá, tem pouca, tem isto. Pá, mas a vossa iniciativa do ZTV e isso tudo, pá, já é uma grande iniciativa, que eu dou aqui os parabéns, porque é mais uma forma de pôr aqui, a dar visibilidade a esta modalidade que muito merece. Tem grandes pilotos que correm e que se batem com o Alonso em provas internacionais. Exatamente. E, portanto, não é só simplesmente o veículo que depois nós temos para correr nas provas do dia-a-dia, são estes, mas o que é preciso é andar bem com eles. Exatamente. E não é fácil. E não é fácil, e eles são muito profissionais na maneira como conduzem estes carros, não é? Sim, aliás, nós vemos esta última corrida, foi a mais animada até agora, a verdade seja dita. Foi a corrida mais interessante que assistimos até agora, porque os 5 primeiros estavam a lutar para o primeiro lugar. Mas elas têm sido, e tem-se reparado, um comportamento dos pilotos muito saudável. Ou seja, eles não estão a esticar-se demais, como muitas vezes se assistiu na TIT. Aliás, a TIT é uma guerra de egos, muitas vezes. Todos os pilotos são bons, pois há uns que são excepcionais. E tem-se visto aqui um comportamento muito bom da parte de todos os pilotos, muito respeito pelo adversário. E eu penso que agora é que vão começar as verdadeiras corridas de faca nos dentes, como se costuma dizer. Pronto, nós dentro de pista, falta-me porque também como sou piloto, como disseste, pronto, isso tem que ser assim, a gente tem que respeitar muito os outros, mas não podemos ser, totós, pronto. Temos de estar ali um bocadinho no limbo, o que é preciso é perceber onde é que está esse ponto, não é? E nunca passar para lá, mas a competitividade tem que estar lá, não é? Portanto, é isto. Exato, olha, tens aí o telefone a tocar, podes atender, obrigadíssimo. Até já. Ora, foi Hélder Gomes, ele que é fotógrafo e costuma cobrir as provas do Nacional de Karting. Neste momento vamos nos preparar já para as semifinais, e é na altura que estão a modificar a pista. E eu pedi ao Marcos Almeida Rodrigues que se pudesse fazer um plano da pista. Ela está a ser mudada neste momento e já há vários pilotos que estão a percorrer a pista para tentarem descobrir algum ponto que não conheçam. Como eu estou a dizer ao longo da nossa emissão, as provas até agora têm sido muito calmas, os comportamentos têm sido muito calmos. Agora é aquelas que começam a pontuar mais, e é agora que se vai começar a assistir a provas mais animadas. Estão a ver se conseguem descobrir ali qualquer coisa no meio da pista. Não, obrigado. Eu se calhar ia tentar falar com alguém. Bom, se calhar poderá ser também uma boa altura para podermos aqui dar mais uma volta pelo Book das Faces, como eu costumo chamar, que é o Facebook, e vermos então os comentários que têm vindo a surgir. Quero dar um abraço também para o Jorge Vieira, ele que nos envia um abraço a todos os amigos que têm aqui, boas recordações que têm da Rota K e do Nacional Karting, grande divulgação da ZTV, e ao Paulo Campos, que continua com este entusiasmo na nossa modalidade, que, e agora tenho que carregar aqui no mais, ver se eu consigo, dizia eu que também é a nossa paixão. Pronto. Para o Jorge Vieira. José Carvalhido diz obrigado ZTV, obrigado nós, José, por estar também a acompanhar a nossa emissão. Não se esqueçam de fazer as partilhas pelos vossos grupos de amigos, porque assim também vamos divulgando a modalidade e os protagonistas desta modalidade amadora. Um grande abraço para o Jorge Vieira, ele que correu na Rota K e na Nacional Kart já faz alguns anos, ele que era um dos pilotos com que se contava sempre lá na frente também, andava muito bem. É pena que não abandonou, eu penso que ele não abandonou, mas afastou-se um pouco mais.
Se calhar também seria uma boa altura, vamos tentar ver se conseguimos dar aqui uma vista de olhos sobre este cartódromo e sobre a história deste cartódromo. Vamos ver se conseguimos de alguma maneira Diogo, fazer com que a net seja o mais rápido possível, porque não, é só para falar contigo agora. É o Pedro Soares é que vai fazer agora. Vou falar com o Pedro Soares, mas vem cá acima no estande. Neste caso, sob o núcleo de desportos motorizados de Leiria. Tem a sua página na internet se quiserem seguir através do site www.ndml.pt. Portanto, se quiserem ter um pouco mais de informação sobre este núcleo de desportos motorizados de Leiria, é aceder à página de internet. Bom, coisa que eu nesta altura não estou a conseguir fazê-lo da melhor maneira. Iremos, a seu tempo, ainda ao longo desta tarde de emissão, também ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o núcleo de desportos motorizados de Leiria. Como disse, podem aceder à página ndml.pt. Entretanto, eu desafiei para vir aqui ter connosco o Diogo Silva, ele que é responsável da Academia Kart Cup e é um dos organizadores desta prova, juntamente com o Luís Soares de Melo da Cágado e eu próprio da Nacional Kart. Que ainda não chegaram. Ainda não chegaram aqui. Ainda não chegaram, não. Mas o Diogo, eu pedi para ele vir cá acima para falar connosco. O Diogo que olha, vai participar nesta prova seguinte. E é uma entrevista rápida. É uma entrevista rápida mesmo. Enquanto ele chega e não chega, deixa-me dizer-te então que agora sim já tenho a página da internet aberta, que o Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria foi fundado em 24 de junho de 1982. Foi, aliás, como está escrito também na escritura lavrada no cartório notarial da Batalha, a 8 de novembro de 1993 adquiriu o estatuto de Associação de Utilidade Pública, tendo como finalidade a realização de provas com veículos motorizados e, em geral, a promoção de atividades culturais, desportivas, recreativas e turísticas. Possui a primeira pista permanente da região centro do país para a prática de karting e outros desportos motorizados, Cartódromo Internacional de Leiria, cuja construção partiu da iniciativa dos fundadores do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, que após um enorme investimento financeiro o concretizou e inaugurou a 13 de fevereiro de 1994. Vamos ao longo da emissão também diluindo aqui um pouco da informação que está também disponível na internet. Exatamente, e essa era uma daquelas informações que eu não tinha e faço daqui uma meia-culpa porque realmente não consegui aceder a ela. Na realidade estive um pouco mais preocupado em fundamentar-me sobre a história da TIT. É por isso que tu existes, é por isso que tu existes. Exatamente. E continuando um pouco o que tinha feito há pouco, continuando pelas edições da Taça Intertroféus, tínhamos ficado pela edição de 2006, a quinta edição foi em Baltar em 2007, os vencedores foram os Asos pelos Ares, seguido da Kart Center de Matosinhos e dos Cavaleiros do Asfalto, que penso que nos Cavaleiros do Asfalto estaria presente o João Diogo Paiva, que é um dos fundadores da Taça Intertroféus. O vencedor da final A foi o Pedro Pimenta, da Vijo Kart. Pedro Pimenta, que não está cá hoje, mas que acho que devia estar. Sexta edição foi em Viana do Castelo, na Morosa, em janeiro de 2008. O vencedor foi o Clube Milênio BCP, que já venceu por 4 vezes. Esta foi uma delas. O segundo classificado foi o Kart Center de Matosinhos e a terceira foi o MC Kart, que nós gostamos de dizer no Sul de Macart, que fica mais giro. Mas foi a MC Kart, do nosso estimado Manuel Monção, que esteve connosco à conversa aqui logo na primeira transmissão. O vencedor da final A foi Joaquim Filipe da KCM. A sétima edição foi em Fátima, em janeiro de 2009. O vencedor foi novamente o Clube Millennium BCP. O segundo foi os Asos pelos Ares e o terceiro KPC Karting para Conviver. É uma daquelas equipas que eu sinceramente nem me lembro quem eram. O vencedor da final A foi a indicação, eu não tenho aqui quem foi o vencedor, só tenho aqui com KCM1. Isto foi o Paulo Figueiredo que teve a gentileza de me ceder toda esta história da TIT, mas ele próprio tem alguns buracos aqui que só o Luís Melo é que deve ter conhecimento total dessa prova. José Diogo Paiva na internet e classificações A,
atualizadas. Não, infelizmente não temos as classificações, não sabemos, nós não temos, o cartódromo não tem essa parte disponível para a internet, portanto nem nós estamos aqui um bocadinho às escuras porque nem monitor temos, apenas estamos a seguir e a comentar a prova, mas infelizmente não temos essas classificações, mas no fim iremos apresentar o resultado final e ficarão depois disponíveis também na ZTV, podemos meter uns anexos na ZTV para as pessoas que querem seguir e que têm interesse em saber como é que acabou a 17ª edição da Taça Intertroféus. Quer dizer, como é que acabou, vamos saber, de certeza. Nós vamos saber, mas vamos ter essa oportunidade de poder dizer quem é que foi o vencedor, exatamente, e como é que Agora, como é que estão as coisas até lá chegar? Bom, torna-se um bocadinho complicado para nós nesta altura, e já explicámos porquê, porque não temos acesso aos monitores, nem temos acesso via internet às classificações. Poderemos tentar fazer com que chegue aqui essa informação, porque penso que essa informação também deverá estar fixada no placar, lá em baixo. Está lá em baixo, sim. Está lá em baixo. Será talvez conveniente pedirmos uma cópia para nós, ou assim, para podermos também irmos aqui dando essa... Sim, eu vou pedir, daqui a bocado falo com o Luís e vou-lhe pedir isso. Entretanto, seguimos um pouco com a história, enquanto o Diogo Silva não chega. Ele diz que ia ali fazer qualquer coisa, espero que ele se despache, até porque na pista o pessoal continua a passar a revista. A 8ª edição, dizia eu, foi Palmela. Esta foi também a primeira edição onde eu estive presente e tive um forcing do pessoal da Nacional Kart para estar presente nesta edição. Foi uma edição onde, há pouco, quando falávamos com o André Caiado, ele foi uma das pessoas que podia ter vencido essa título, ficou em segundo lugar da final A, foi o único que conseguimos meter na final A, foi uma título histórica, como diz aqui o Paulo Figueiredo, como escreveu aqui na cábula, foi a título mais, como o Paulo Figueiredo lhe chama, mais grupos inscritos, mais pilotos participantes, mais pancada, foi extremamente discutida, foi uma título muito discutida, pancada, mas, mais comentada porque depois da pancada houve muitos comentários e teve até um piloto irradiado definitivamente da título, que teve um comportamento realmente menos próprio, menos digno, mesmo muito desadequado, digamos assim. O vencedor foi a Funcart e temos aqui vários pilotos presentes hoje que tiveram nessa equipa da Funcart. Funcart, torna a referir, é uma das equipas de eventos que mais saudades deixa, porque era um grupo extremamente competitivo, eles eram muito bons, o grupo era muito competitivo, mas o organizador principal, isto acaba por cansar, como podem calcular, muitas vezes é complicado gerir a vida privada e esta género de organizações é muito complicado e compreende-se perfeitamente. O segundo foi o Clube Millennium IBCP, como podem reparar, o Clube Millennium IBCP está sempre nos primeiros lugares. Olha, eles têm sempre uma equipe. Está também em primeiro plano na nossa imagem. eles são uma equipa muito coesa, já correm há muito tempo. O terceiro foi o Vios Kart, do nosso Paulo Figueiredo, do nosso guru do karting amador nacional. Foi também a última vez que a Vios Kart participou numa TIT como equipa. A partir daí o Paulo dedicou-se só a ajudar a organização da TIT e tem feito um trabalho 5 estrelas mesmo. Ele e o Luís Melo são os principais impulsionadores desta grande festa do karting amador nacional. O vencedor da final A foi João Pedro Quinte. João Pedro Quinto é o nome que eu tenho aqui, e lembro que foi uma final extremamente disputada, onde os 3 primeiros à entrada da reta da meta iam lado a lado, e foi o João Pedro que acabou por vencer, com o André Caiado em segundo lugar. E, salvo erro, não tenho a certeza, mas não sei se não terá sido o João Brito em terceiro lugar. Eles iam lado a lado e aquilo foi discutido com a distância de um pneu. A 9ª edição foi em Braga. O vencedor foi os Atos pelos Ares, do nosso Rui Almeida, do nosso caro Rui Almeida. A segundo classificado foi a Redline Cup. E o terceiro lugar, a Funcart, mais uma vez. Final A foi o João Araújo, das Atos pelos Ares. 10ª edição, Poiares, janeiro de 2012. O vencedor foi a UM Karting. A segunda ficou a Redline Cup novamente, e o terceiro o Clube Millennium VCP. O vencedor da final A foi o Reinaldo Fonseca da UM Karting. 11ª edição, Oian, 2013. O vencedor foi o UM Karting, o segundo foi uma Kart e a terceira Indoor Karting de Espinho.
O vencedor da final A foi o Miguel Ramada, que também já tivemos a oportunidade de entrevistar. Miguel Ramada, que está a representar o Clube Milênio BCP e sempre representou o Clube Milênio BCP. 12ª edição, para mim também é histórica, porque foi a minha segunda participação na TIT como organizador. Tive um grupo excepcional de pilotos que insistiram comigo em ir à TIT, e foi em Palmela em 2014 e venceram essa prova. A Nacional Kart venceu a 12ª edição, com a Ormei em segundo lugar e o Clube Milênio BCP em terceiro lugar. O vencedor da final A foi o Ruben de Costa, que foi o primeiro a vencer as provas todas numa TIT. Todas as provas que ele participou, venceu essas provas. Também já tivemos a honra de falar com ele. É o as do volante. É um as do volante mesmo, ainda por cima, na altura estava mais pesado do que está agora, mas ele Ganhava embalagem. É muito bom piloto e em Palmela ele anda muito bem. É um contrassenso, em Palmela uma pessoa pesada anda bem, mas ele anda muito bem em Palmela. 13ª edição, Viana do Castelo, Kiwi Kart. Esta não pude ir porque estava com uma tremenda constipação e nunca mais me esqueci. Estava mesmo mal. Ficaste mesmo aborrecido. Não, mas fiquei mesmo aborrecido. E era a 13ª, número 13. E foi o Paulo Patrício, quem manda um grande abraço, o pai do Miguel Patrício, que se hoje faltasse um dos pilotos da Nacional Kart, era ele que estava lá, que estava a representar. Nessa edição, o vencedor foram os Atos pelos Ases, com a Nacional Kart em segundo lugar e a MC Kart em terceiro lugar. O vencedor da final A foi Luís Fernandes, dos Ases pelos Ases. 14ª edição, Bombarral, janeiro de 2016, vencedor Clube Milênio BCP. Foi a TIT mais discutida até agora. Os três primeiros acabaram separados por meia dúzia de pontos. O PSA Advogados ficou em segundo lugar e a Nacional Kart em terceiro. O vencedor da final A foi Gonçalo Mira, do Clube Milênio BCP. 15ª edição foi na Batalha, choveu torrencialmente nessa prova, sempre a chover. O vencedor foi novamente a PSA Advogados. Foi pela primeira vez foi a PSA Advogados que venceu a edição da Batalha. O Clube Milênio BCP ficou em segundo lugar e o Redline Cup em terceiro lugar. O vencedor da final A foi o Miguel Neto, da Nacional Kart. 16ª edição, foi o ano passado, Viana do Castelo, vencedor novamente a PSA Advogados, segundo Nacional Kart e terceiro Clube Milênio VCP. O vencedor da final A foi o Duarte Lopes, que torna a frisar mais uma vez. Na 15ª edição da Batalha, o Miguel Neto venceu novamente todas as provas em que participou e o ano passado foi a vez do Duarte Lopes vencer as provas todas onde participou. Portanto, como podem reparar, a TIT tem aumentado bastante o nível competitivo e pronto, este ano vamos ver como é que as coisas correm e vamos ver se corre tudo bem até ao fim. Até agora tem sido tranquilo, espetacular. Temos tido pilotos a comportarem-se muito bem em pista. Temos tido a presença dos nossos comentadores, juntamente aqui comigo, a fazerem os comentários que se pode fazer da pista, se bem que estamos um pouco mais concentrados em trocar opiniões e tentar transmitir a paixão que todos sentimos por este desporto. E pronto, estava à espera do Diogo Silva. Estou a ver que tenho que ir à procura dele para trocar aqui umas informações com ele no stand. Não sei se ele não estará já no kart, mas acho que não estou a ver ninguém já ainda nos karts. Muito bem, então neste meio compasso de espera vamos de volta também aos nossos quadros de equipas e de patrocinadores. Voltamos já a seguir.
Estamos a ver. Ora, então estamos aqui com o Diogo Silva da Academia Kart Cup. Tu hoje és um dos organizadores da TIT. É verdade. Somos três organizadores, tu és um deles. Diz-me uma coisa, como é que está a correr pessoalmente? Estás a participar também nas corridas. Como é que estás a ver a TIT? Como é que isto está a passar? Para já, em termos de organização, acho que está tudo a correr bem, estamos a conseguir cumprir os horários, que é sempre uma parte difícil nestas provas, e nesse aspecto acho que está a correr muito bem. Em termos de satisfação geral, pronto, temos sempre aquelas situações pontuais em que há um kart ou outro que não quer colaborar e gera sempre algum desânimo nesse piloto, mas de resto acho que no geral está a correr tudo bem. Em termos pessoais, sim, também está a correr bem, ainda só fiz uma prova, meio final, apuramento sétimo, também está a correr bem. Está a correr bem. Tudo a andar. E para a academia temos 5 nas semifinais também, está tudo bem. O Diogo, informo também os nossos telespectadores que estão a ver, o Diogo foi o responsável pela filmagem do nosso genérico, digamos assim. Portanto, foi ele que filmou aquela. E nem fazia ideia, porque a gente fomos buscar aquilo ao YouTube dele e tirámos e nem pedimos autorização. Então pronto, agora estamos autorizados, já vinha tarde, já estávamos com um processo em cima, mas pronto, está tudo tranquilo. Diogo, tu vais agora para a pista, vais fazer a primeira das meias finais, a primeira das meias finais. Previsões? Assim, arrancar em nona é sempre é um dos locais da pista mais complicados, não é? Porque quem está atrás tem apenas um lugar para entrar. Passam os 10 primeiros? Passam os 10 primeiros, exato, os 5 primeiros para a final A e do 6º ao 10º para a final B. E por isso é sempre uma posição na pista um bocado delicada, porque temos que gerir quem vem atrás, vem com muita ansiedade para chegar à final. Mas o espírito é sempre o mesmo, correr, andar, divertir, isso é que é importante. E convém realçar uma coisa, não há treinos. Não há treinos, sim, mas isso aqui é assim, a pista sim realmente mudou, mas uma das vantagens, por exemplo, no caso da academia, nós já fizemos todas as pistas que estão a ser utilizadas hoje, por isso já conhecemos pelo menos a pista. Claro que é uma certa adaptação ao kart, exato, aí vou eu. E então, pronto, essa parte da adaptação ao kart. Ok. Tudo a andar sempre. Então, olha, boa sorte. Okay, olha, espero que estejas aqui daqui para nós fazermos uma conferência, não é? Obrigado, Diogo. Olá, até já. Foi o Diogo Silva da Academia Kart Cup, ele que vai disputar agora a primeira das semifinais, que poderá dar acesso ou à final A ou à final B, ou pode também dar acesso a que a participação termine por aqui. Desejamos-lhe boa sorte, que corra tudo bem. Agora se não se importam, vou ausentar-me um bocadinho. Passo aqui a emissão para o Marcos Almeida Rodrigues, naquilo que for possível. Sim, senhor, e nós vamos então aqui, há pouco estávamos nós a falar sobre o que havia também de informações na página de internet do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria. É isso mesmo que vamos, entretanto, também falar um pouco sobre este cartódromo que está implantado numa zona, como vocês podem ver, uma zona verde, muito agradável, situada na freguesia dos Milagres, em Leiria, estendendo-se por uma área com cerca de 5 hectares. A pista tem cerca de 1006 metros de comprimento, com 8 metros de largura, possibilitando algumas variantes, que é o caso de hoje. Está homologada pela FPAC com o grau 1 para provas nacionais e internacionais. Depois de cerca de 20 anos de disputa com a ajuda de freguesia, finalmente o Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, em janeiro de 2015, concretizou a aquisição dos terrenos do cartódromo com a elaboração da respectiva escritura pública, facto que veio depois também aumentar o seu valor patrimonial e de mais-valia para todos os clubes, sócios e também, propriamente, também os clientes. As diversas pistas têm sido usadas por particulares, grupos, clubes, empresas, até órgãos de comunicação social para a prática e treino amador do karting, bem assim para também a realização de provas oficiais dos respectivos campeonatos de karting e, obviamente, para a formação com aulas teóricas e práticas orientadas pela Escola de Karting do Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria e também em outras formações do ACP e da ELF.
possui também condições para a prática do karting por deficientes, dispondo de karts com 2 lugares e outros também adaptados à condução especial. Para além do karting, nos últimos anos têm passado pela pista várias provas oficiais de automóveis, nacionais e internacionais, entre outros o Rally de Portugal Histórico do ACP, o Rally Verde Pino, Portugal GT Tour, Rally Fim do Ano do CAF, este que é um dos mais antigos, bem como também para encontros de clássicos e desportivos de clubes e entidades diversas. Este complexo desportivo coloca ainda ao dispor uma secretaria administrativa, um conjunto de capacetes para a prática de karting, boxes permanentes, restaurante, bar, balneários, oficinas e salas de conferências e também um generoso parque de estacionamento e que está a ser bem utilizado hoje porque está cá realmente muita gente. Atualmente o Núcleo de Esportes Motorizados de Leiria é completamente independente, contando com 3 funcionários, mais de 200 colaboradores, a maior parte licenciados a vários níveis pela FPAC. Tem um centro de cálculo próprio para apuramento e publicação na hora e em direto dos resultados das provas, coisa que hoje, penso eu, não estará a ser possível, mas é um caso que ainda vamos verificar, baseado também num programa desenvolvido internamente. São recursos humanos, técnicos e logísticos que garantem a organização, montagem e realização completa de provas desportivas motorizadas federadas, sejam de iniciativa particular como para outras associações e também entidades. De resto, são informações que também podem acompanhar no próprio site do Núcleo de Esportes Motorizados de Leiria. Aguardamos então o início de outra manga e também dos comentários de Paulo Campos. Se calhar aproveitamos e vamos fazer também aqui um breve intervalo, voltando depois para o direto número 4, por isso fiquem atentos à nossa página de Facebook, porque daqui a pouco então estaremos de volta.